Fala galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo a mais um Devor diário, né? Nós estamos aqui agora no livro de Atos. Nós vamos para o capítulo número 2, a vinda do Espírito Santo, né? No dia de Pentecoste. E sem mais delongas, sei que você já orou, né? Já buscou a presença do Senhor em louvor, em adoração. E nós vamos aqui direto para a palavra, né? E gostaria de orar com você agora. Feche seus olhos. Paizinho querido, assim como o Senhor derramou o Espírito Santo naquelas pessoas, que o Senhor venha nos encher da sua palavra, do seu Espírito, que nós venhamos ter a revelação da sua vontade, ter a revelação da sua palavra, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor, Pai, nesse momento, que o Senhor venha entrar no quarto de cada um, na sala de cada um. O Senhor venha estar, Senhor, do ladinho, Pai, de cada um de nós, que nós venhamos ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha falar conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Bora lá, Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Primeiro versículo aqui, galera. Eu vou estar lendo aqui a minha Bíblia e você vai aí com a sua. Se você tem a Bíblia diferente que a minha, né? A minha é tradução NVI, então pode ser que tenha essa diferença entre palavras, né? Mas aí está aí, ó, o versículo para você, para facilitar aí. Beleza? Tamo junto. Chegando o dia de Pentecoste, estava todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som. Deixa eu passar aqui. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Então, no versículo 1, para você entender, você tem que ter lido primeiro o capítulo número 1. Estavam reunidos, né? Eles sempre se reunia em um aposento, né? Vamos lá. Onde está isso aqui? Tá aqui, ó. Quando chegaram, no versículo 13, no capítulo 1, ó, quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. E fala que estava lá os 11 discípulos de Jesus, né? E eles sempre faziam isso, ó, no 14. Eles sempre se reuniam, sempre para orar com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, né? Nesse caso aqui foi a última vez que Maria, a mãe de Jesus, foi citada. E naqueles dias Pedro levantou-se, e aí foi a escolha do apóstolo que queria entrar no lugar de Judas, entendeu? Então eles se reuniam. Olha só quantos se reuniam, mais de 120 pessoas. Então aqui no capítulo 2, eles estavam nesse mesmo lugar, orando, e eles se reuniam lá. E aí no versículo 2, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte. O que representa esse som? O Espírito Santo. O Espírito Santo veio do céu, né? Um som muito forte veio do céu, que era o Espírito Santo de Deus. E encheu toda a casa a qual estavam assentados. Então eles estavam sentados orando a Deus, né? Aí no versículo 3, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Olha só que legal. Eles viram como se fossem línguas de fogo, e essas línguas de fogo, né, que é o Espírito Santo, se separaram e entraram neles, né? E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Isso que fala aí no versículo 4. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, temente a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão e ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Eu li esses 3 versículos direto,
para você entender que quando o Espírito Santo entrou nele, eles começaram a falar em outras línguas, mas não era a língua dos anjos, não era o dom de línguas, né, que Paulo fala em 1 Coríntios 12, mas era o dom de línguas de outras nações. Então, cada um estava falando diversas línguas ali, línguas que eles nunca tinham aprendido a falar. Então, é por isso que se reuniu ali aquela galera toda, por causa desse barulho, eles foram ver, né? Eles ficaram curiosos e ficaram perplexos quando viram que eles estavam falando em línguas, e as línguas que eles estavam falando, ele estava entendendo. E você vai entender um pouco mais à frente aqui, ó, no versículo 7. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Então eles ficaram assim: cara, não são galileus eles? Tipo, como que eles aprenderam isso? Como que eu posso entender isso que eles estão falando? Porque eles estão falando as línguas que é nossa. Somente nós falamos essas línguas. Como que eles estão falando isso? O Espírito Santo, ele capacita, mano, a gente. O Espírito Santo, assim, a gente coloca limites, mas o Espírito Santo é sem limites, ele não tem limite. O Espírito Santo é isso, e as pessoas não conseguem entender isso, né? No versículo 9, ele fala, né? Partos, medos e amenitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Pafília, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, aí eu já vou pôr aqui no 11, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses, árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha só que interessante. Nós ouvimos eles declarar as maravilhas de Deus em nossas próprias línguas. Eles só não estavam falando, mas estavam profetizando, estavam declarando palavras do reino de Deus. Então eles estavam falando em línguas e estava falando aquilo que Deus queria que eles falassem. Deus estava capacitando eles pelo Espírito Santo de Deus. Porém, sempre tem uns que zombam, né? Alguns, todavia, zombavam deles, diziam que eles estavam bêbados, né? Que eles beberam vinho demais. Então, sempre vai ter alguém que não acredita naquilo que Deus faz nas nossas vidas. No versículo 14, a partir do 14, vem aí a pregação de Pedro. Pedro, ele prega ali para aquela multidão de pessoas. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso. Ouçam com atenção. Versículo 15. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi dito e foi predito pelo profeta Joel. Vou falar para você o que Joel falou, né? Porém, aqui, Pedro, ele chama a atenção de todos. Você vê que Pedro e os 11, né? Então, os 12 ali, completinho. Os 12 estavam fechados ali, né? Pedro começa a pregar para aquele povo, porque eles estavam pensando que eles estavam bêbados. Né? Então, Pedro, vou explicar. Mas olha uma coisa interessante. Pedro, ele começa a agir conforme Jesus agia, né? Jesus, ele fazia milagres e aí ele parava e ministrava. Vocês que estão aí pensando que é demônio, vocês estão pensando aí que é outra coisa, mas é o seguinte, é o poder de Deus, né? Então, a semelhança que Pedro começa a agir é igual a que Jesus começou no começo do seu ministério, né? Pedro, ele começa a falar e começa a ensinar igualzinho Jesus.
Para você ver que nós, como nós começamos a fazer as coisas de Deus, praticar, né, exercer, pregar as funções que Deus determina para nós fazermos, né, nós começamos igual aos líderes. E se você for analisar, os nossos líderes começaram igual aos líderes deles, e aí sucessivamente você vai entender que a palavra se reflete nas nossas vidas. Quando nós começamos a fazer a vontade de Deus, vamos lá, cara, Jesus começou a fazer discípulo. Então, como começa você com um pastor? Você sendo um pastor, começou com o seu discípulo, lá atrás, né? Um dos primeiros. Então você começa a fazer, porque primeira coisa que você começa a fazer, aquilo que Jesus começou a fazer primeira coisa no seu ministério, fazer discípulo. Então nós começamos fazendo discípulo. Pedro começou a pregar e falar, e Jesus sempre falava assim: ó, eu sei o que vocês estão pensando, eu sei o que passa na mente de vocês, né? Pedro começou a agir igual a Jesus. No próximo versículo 17, aí está o relato, né? Eu vou ler para vocês aqui direto, tá bom? Até o versículo 21, que é a profecia de Joel. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. 19. Mostrarei maravilhas em cima no céu, e sinais debaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Ele está falando que antes de Jesus voltar, tudo isso vai acontecer. Entendeu? Ele está falando, tudo isso vai acontecer antes de Jesus, porque Jesus ele vai voltar. E quando que ele vai voltar? Não compete a gente a saber isso, né? Jesus fala que nem ele sabia, né? Pai não revelou isso para ele. Mas o que importa é isso? Faça a vontade do Senhor. Seja testemunho. Isso que nós falamos no capítulo 1, né? Seja testemunho de Jesus. No 21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você tem invocado o nome de Deus? Invoque o nome do Senhor. Peça perdão para Ele. Todos nós seremos salvos através do nome de Jesus. Então nós temos que crer nos milagres, crer no Espírito Santo, crer que Jesus vai voltar, e precisamos nos santificar, precisamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É a vontade do Senhor, né? Isso tem que estar dentro do nosso coração. Então, vamos fazer a vontade de Deus. Aí eu já passei aqui no 23. Não, mas eu passei por 20. Aqui, ó. 21 e 22, né? Israelitas, ouça essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. No 23. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o tivesse. Então, aqui ele fala sobre Jesus e sobre tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Ele fala assim, e vocês que, por intermédio de outros homens perversos, mataram Jesus. Porém, nem a morte segurou Jesus. Nada pode segurar Jesus, cara. Então, o que passa na sua vida hoje, que parece impossível? O que está acontecendo na sua casa, que você olha assim e, cara, não vai rolar. Isso é impossível de acontecer. Né? A libertação
dos seus filhos, a restauração do casamento com você e sua mulher, a restauração da amizade, né, entre pai e filho, entre filha e mãe, e assim sucessivamente. É algo impossível de acontecer, né? E Jesus fala para você confiar nele. Nem a morte pôde segurar Jesus, cara. Então nada é impossível para Jesus, nada é impossível para Deus. E eu creio em nome de Jesus que você vai viver o milagre de Cristo se você acreditar nele, se você declarar o nome dele, né? Declara o nome do nosso Senhor Jesus. Imagine agora aí Jesus entrando no seu quarto, entrando na sua sala, onde você estiver ouvindo essa mensagem. Sinta a presença dele. Jesus, ele está tocando no seu ombro. Jesus, ele está tocando no seu coração. Ele está confortando. Ele está tirando aí todas as preocupações, todas as mágoas, as angústias, as feridas. Deus, ele está aí entrando e restaurando o seu emocional. Ele está tirando toda a depressão. Às vezes você pensou até em morte esses dias, mas Deus, ele está curando você, ele está dando uma motivação que nenhum homem, nada nessa terra pode te dar. E Deus, ele está te enchendo do poder dele, da graça dele. A motivação é Cristo Jesus. Ele morreu por mim, ele morreu por você. Então ele vai fazer algo sobrenatural. Nem a morte segurou Jesus, nada vai segurar a vontade dele e vai se cumprir na sua vida as promessas que ele prometeu. Acredite no Senhor, levanta a cabeça, vamos lutar junto. No versículo 25, olha só, a respeito dele, disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso o meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança. Olha só que lindo o que foi dito aqui. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Feche seus olhos agora. Sinta o Senhor aí diante de você. Sinta o Senhor aí diante de você. Sinta ele te restaurando, ele te fortalecendo. A sua alegria, a sua força vem dos montes. A sua força vem do céu. Então, receba força, receba o fortalecimento do Senhor. E o seu coração está alegre e a minha língua exulta. Então, exulta o Senhor, adore o Senhor. O teu corpo também repousará em esperança. Então, que você venha repousar no colo do Senhor, pois a sua esperança está em Cristo. A sua fé, a sua esperança está em Cristo Jesus. Não é homens que está te prometendo, é Deus. Se você confia em Deus, levante sua cabeça agora e vai fazer aquilo que ele pede para você fazer. No 27, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirá que o teu santo sofra decomposição. Olha só, ele está falando aqui, Davi falou que nem o corpo dele haverá decomposição. O corpo de Davi sim, mas o corpo de Jesus não. No 28, tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. E aí Pedro já fala: irmãos, posso lhe dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. No 31. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro, cujo corpo não sofre decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunha deste fato. No 33. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que você agora vê e ouve. Olha só, Pedro
falando que Jesus, ele recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós. Derramou sobre nós. Você pega uma água e derrama. Quando você joga água, o que acontece? Ele espirra, mano. Então todos ao seu redor vão ver e vão testemunhar isso. E muitos serão salvos. O que nós estamos precisando hoje? Nós esperamos nossa alegria. Nós esperamos alegria em coisas. Em dinheiro. Em um casamento perfeito. Em filhos perfeitos. Nós esperamos que a nossa alegria seja o dinheiro na conta. Claro, isso vai ajudar e muito, irmão. Ter um casamento perfeito, os filhos bem encaminhados, com escolas boas. Nós temos carro, temos nada está faltando dentro do nosso lar, mas isso não é a nossa alegria. A nossa paz não está nessas coisas. A nossa paz está em Cristo Jesus. E somente com o Espírito Santo que foi derramado em nós hoje, nós conseguimos ter a verdadeira paz desse mundo. Então o Senhor quer nos ensinar a viver com o Espírito Santo, a ter paz com o Espírito Santo, a ter alegria com o Espírito Santo. Todo mundo passa por uma dificuldade, todo mundo tem preocupações. A solução dos seus problemas não pode ser a sua paz. A sua paz tem que estar em Cristo Jesus. Resolvendo o problema ou não resolvendo, eu estou em paz, eu estou em Cristo Jesus. E aí, continuando aqui, no 34, de novo, ele fala sobre Davi. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos como estrados para os meus pés. No 36. Portanto, que todo o Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Ao ouvir isso, cara, nós temos que ver, Flávio, mas ele foi crucificado, aqueles caras lá que crucificaram ele, aquele povo não aceitaram Jesus. Eu aceitei Jesus, eu tenho Jesus no meu coração. Mas olha só o que ele fala no versículo 38. Pedro respondeu: se arrependa-se. Sabe o que é arrepender? Arrepender é a mudança de direção. Se arrepender é mudança de pensamento. Se arrepender é você não fazer mais as coisas que você fazia. Se você traía, não traia mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você mentia, não minta mais. Se você falava palavrão, não fale mais. Você desonrava o seu pai e sua mãe, não importa a idade, tá bom? Não importa a idade, você tem que honrar, honrar o seu pai, independente disso, independente do que aconteça. Você tem que continuar amando eles, honrando eles. Então, o se arrepender é você ter uma metanoia, ter uma transformação, uma metamorfose. Você tem que mudar de direção. É você mudar de direção. Esse é o arrependimento. E quando nós não se arrependemos, quando nós se embriagamos, quando nós xingamos, quando nós deixamos o orgulho nos dominar, a soberba, quando nós não perdoamos, nós estamos crucificando o ressurreto, Jesus. Nós estamos de novo colocando ele na cruz. Então ele pede para você, ele pede para mim: renuncia, se arrependa, muda os seus pensamentos, muda as suas atitudes. Jesus ele vai voltar e isso vai acontecer. Mas antes ele quer que você e eu se arrependessem. Ele quer que você e eu venhamos nos arrepender. E Pedro, ele continua, no versículo 38. Se arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo de Deus. Ó, o dom do Espírito Santo de Deus. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Deus, ele está te chamando.
Se você está aqui me assistindo, se você está aqui ouvindo essa palavra, Deus está chamando você. Então, Flávio, é só para super crente, é só para os caras que, né, os caras que precisam realmente. Eu tô de boa. Se você está ouvindo isso, Deus ele está chamando todos. Ele deseja que todos sejam salvos, todos venham se arrepender. Esse é o desejo dele, porque ele ama todos, entendeu? Então, ele está nos chamando, sim. No versículo 40 e no 41, com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Salve-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O cair do Espírito Santo fez com que mais de 3.000 pessoas viessem receber a Cristo. Todos receberam o Espírito Santo naquele momento. Cerca de 3. Aqueles que aceitaram receber a palavra. Que você venha receber essa palavra no seu coração. Que Jesus ele venha preencher todos os vazios. Às vezes você sente um vazio dentro do seu coração. Você já tentou namorado, você já tentou balada, você já tentou casamento, você já tentou outro relacionamento que não seja né, normal como homem. Aí você é mulher, homem não deu certo, vou tentar mulher. Cara, você viu que não deu certo também. Você não foi preenchida. Sempre você sentia sempre um vazio. Vinha uma alegria, vinha algo que você gostava, um prazer, vinha. Mas quando você estava sozinha, você sentia assim que, cara, sente um vazio. E às vezes até sente hoje. Aí Jesus está falando, deixa eu preencher isso. É falta da minha presença. Então, se renda ao Senhor. E aqui, no versículo 42, a comunhão dos cristãos. Isso daqui, que Jesus quer. Do versículo 42 ao do versículo 47, que eu vou ler com vocês, é isso que o Espírito Santo quer. Uma igreja unida. Uma igreja unificada pelo Espírito Santo de Deus. E olha como que eles faziam antes. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuindo a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então essa é a unidade que Jesus quer. Jesus não quer que você passe necessidade, venda suas coisas e passe necessidade, mas Ele quer que você divida o pão. Ele quer que você ajude uns aos outros. Isso é ajudar uns aos outros. Isso é amar o próximo. Quando você tem comunhão com o Senhor, você coloca Deus na vertical. Você coloca Deus acima de todas as coisas. E aí, quando você faz isso, no seu horizontal, você começa a ajudar o próximo. Porque você está recebendo de Deus e Deus ele começa a fazer que você venha ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Isso é amor ao próximo. E ele fala aqui, eles se dedicavam ao ensinamento dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensinamento da palavra. Eles queriam saber mais de Cristo. Que você e eu viemos todos os dias querer mais de Cristo. E que Cristo venha reinar na sua vida. Que através de você, outras pessoas venham sendo acrescentadas ao reino de Deus. Porque o que Deus quer, o que
nosso Jesus quer das nossas vidas é que nós venhamos multiplicar, trabalhar com Ele, para que outras pessoas venham ser salvas, multiplicar o reino de Deus, multiplicar o reino de Deus. Então que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, assim como eles foram cheios do Espírito, que o Senhor venha te encher e você venha ser cheio do Espírito Santo e fazer a vontade do nosso Deus. Paizinho querido, eu entrego esse momento de oração, esse momento de busca, esse momento de ensinamento da sua palavra. Vimos, Pai, que essas pessoas foram cheias da presença, e de 120 pessoas, Pai, outras 3.000 foram cheios da sua presença também. Que nós venhamos fazer isso, Pai, que nós venhamos fazer a sua vontade, que nós venhamos viver o centro da sua vontade, que o grande manual da nossa vida, Senhor, não seja livros, Pai, mas sim o livro que foi feito por intermédio do Teu Espírito Santo, que foi a palavra sagrada, a Bíblia, que nós viemos ser direcionados por isso que está escrito aqui, e que nós viemos, Senhor Pai, fazer a sua vontade, sempre a sua vontade. Que o Senhor guarde a vida de cada um, guarde a família de cada um, que o Senhor livre eles de todo mal, que o Senhor venha fazer sempre, Pai, sempre a sua vontade no meio de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional amanhã às 7 horas. Abraço, fica com Deus. A paz do Senhor.